Hello everyone! Welcome to our live! Vamos entrando! Hoje nossa live tá tarde, né, gente? Eu sei, pra mim também é tarde. A teacher geralmente vai dormir esse horário, né? Entre 9 e 9 e meia. Sei que tá tarde, por conta do feriado a gente vai ter que fazer, a gente acabou tendo que fazer um pouquinho mais tarde. Mas tudo bem, melhor do que não ter, né? Melhor do que não ter. Good evening, R! Welcome to the live! Vamos lá, pessoal! Quero todo mundo comentando um good evening ou boa noite mesmo em português aqui pra teacher, pra eu ler o nome de vocês, quem tá participando. Cleidineia, hello! Quem mais tá aqui na live com a gente? Ó, vamos bater nossa meta. Já tô vendo o pessoal aqui curtindo. 200k de curtidas. Acabamos de iniciar a nossa live, hein? Vamos bater nossa meta para desbloquear o material depois lá no nosso grupo. Que material é esse, teacher? Com as frases da aula de hoje, hein? Então, material gratuito. Frases da aula de hoje, mais um quiz de fixação do conteúdo, ok? Aya, hello, refúgio, good evening. Exatamente, né? Tá tarde, mas estamos cumprimentando, então é good evening. Isso aí. Ludi, Bruna... Lígia, hello guys! Vamos lá então? Vamos dar início? Hoje é feriado, espero que vocês tenham aproveitado. A teacher aproveitou também um pouco. Tanto que é por isso que a gente tá começando a live tarde, né? Eu cheguei faz pouco tempo em casa, gente. Que eu aproveitei a tarde também pra sair, aproveitei um pouquinho o feriado hoje. Enfim, mas agora estamos aqui e vamos ter a nossa live. Deixa eu só abrir aqui rapidão, ó. Hoje nós vamos falar de quantificadores de novo, certo? Só que nós vamos pegar a parte 2, ok? Açaí, eles falam açaí também em inglês, ok? Porque açaí é brasileiro, tá? É que eles falam talvez com sotaque, né? Mas não deixa de ser açaí, ok? Vamos lá então, ó. Quantificadores, pessoal. Mas quais quantificadores que nós vamos ver hoje? Quantificadores. Ontem nós vimos much, many, a lot of, any e some. Hoje nós vamos ver agora, né? Quantificadores para falar de pouca quantidade. Então nós vamos ter little, few, depois a little, porque tem uma diferença, né? A little, a few, ok? Nós vamos ver aqui o no e o none e several. Temos bastante quantificadores, sendo que esses daqui nem são todos, tá? Tem muitos quantificadores em inglês, mas são os principais. Então ontem nós pegamos primeiramente os quantificadores para indicar grande quantidade ou quantidade indefinida. E aí hoje nós vamos utilizar pegar os quantificadores que indicam pouca quantidade, nenhuma quantidade, ou também pegar aqui o several, que pode também ser quantidade indefinida, né? Deixa eu ver aqui, ó. Então, pessoal, deixa eu ver. Hi, Lucas! Quem mais ali? Como se pronuncia eu tenho que ir? Fabinho, depende. I have to go, I gotta go, I gotta leave. Depende da frase. Mas vamos lá, então. Acho que era essa a dúvida, né? Vamos já, então, dar entrada? Good night, good evening, na verdade. Ó, cumprimento, good evening, tá, Sun? Olha, pessoal, enquanto eu for dar, então, aqui pra vocês as regrinhas dos quantificadores, eu quero todo mundo dando bastante tap-tap na telinha pra nós batermos nossa meta. Nossa meta é 200k de curtidas, hein? 200k pra gente liberar o material. Pra que apelido? Hoje sim eu concordo com você falando. Isso é a hora. Verdade, isso não é a hora, né? Mas hoje vai ter que ser. Hoje vai ter que ser a nossa hora. No worries, son. Então vamos lá. Todo mundo comprometido a curtir bastante enquanto eu passo aqui o conteúdo. Depois a gente passa pra prática, tá? Vamos começar. Eu vou pegar, primeiramente... Deixa eu ver aqui as minhas canetas. Acho que essa daqui deve estar funcionando. Vamos começar com little e few. Lembra que ontem nós falamos do much e do many?
que um nós vamos utilizar para substantivos contáveis e outro para incontáveis? O que é isso, professora? Substantivo, gente, é o que dá nome à coisa, a coisas, tá bom? Então, por exemplo, mesa é um substantivo, sei lá, mão, caneta, anel, tudo isso são palavras que dão nome a coisas, tá? Então, essas coisas, vamos pensar em coisas em geral. Se elas podem ser contabilizadas, nós consideramos como um substantivo contável. Se pode ser contabilizado através de números ou, se possui, plural. Agora, se não pode ser contabilizada e não tem plural, aí a gente vai considerar incontável, tá? Então, pegamos isso na aula de ontem. Quem não viu, tá salvo lá no nosso canal. Depois você acessa aqui no meu perfil. Vai lá no link da bio que tem o link do meu canal para vocês conseguirem assistir todas as lives que vocês perderam até agora, tá? Então, quando nós falamos de little e few, nós também vamos ter que diferenciar eles de acordo com contável e incontável, tá? Então, ó, cadê aqui, ó? Vamos pegar aqui, ó. Então, nós temos little para substantivos incontáveis, ok? E few para substantivos contáveis. E como que nós vamos traduzir esse little e esse few para o português? Como pouco, tá? Então, um pouco. Ou, cadê, ó? Nossa, cadê as canetas aqui? Então, esse little e esse few vai ser pouco, tá? Então, indicar pouca quantidade. Pouco, pouca, um pouco, tá? Vamos lá, então, já pegar um exemplo? Deixa eu já ver aqui no material. Vamos ver primeiramente um exemplo com little. Ó, quero vocês comentando, hein? Deixa eu ver aqui, ó. Quer dizer, desculpa, português. Ele tem pouco dinheiro, ó. Ele tem pouco dinheiro para o lanche. Então, esse vai ser o nosso primeiro exemplo. Já quero vocês aí comentando, então, como é que vai ficar essa primeira frase. E essa segunda, deixa eu também já colocar aqui o exemplo. Deixa eu ver. Eu já sei um de cabeça, ó. Deixa eu ver. Ela tem poucos amigos. Ok? Ela tem poucos amigos. Vamos lá? Então, ó, enquanto vocês vão comentando, só lembrar. Dinheiro, ou seja, substantivo, né? Em inglês e também em português, né? É considerado incontável. Como assim, professor? Eu posso contabilizar dinheiro? Mas quando você contabiliza dinheiro, você vai utilizar o nome das moedas. R$1, R$2. Você não vai falar um dinheiro, 2 dinheiros, 3 dinheiros. Vai. Então, por isso que, ó, em inglês é a mesma coisa. Então, vamos considerar incontável, tá? Se você for contabilizar, você utiliza lá as moedas. Agora, a palavra, o substantivo dinheiro, como ele não pode ser contabilizado e não possui plural, ele é um substantivo incontável. Se eu for indicar pouca quantidade dele, eu tenho que sempre utilizar o little na frente, tá? Então, essa frase, deixa eu ver se alguém já tinha comentado. Aya comentou, Roli, também já colocou a próxima. Milena comentou ali o little, Silva. Isso, pra que apelido? Então, ó, deixa eu fazer de verdinho. Essa frase vai ficar: He has little money para o lanche, como é motivo, razão, seguido de substantivo, ou seja, se não é verbo, gente, se não é ação, não é o to, vai ser o for, tá? For lunch. Ok? He has little money for lunch.
Agora, esse segundo aqui, ela tem poucos amigos. Amigos, olha só, além de ter plural, né? Vamos ver, dá pra contabilizar? Dá. Eu posso falar que eu tenho 1, 2, 3 amigos. Então, como é substantivo contável, eu vou utilizar o few para indicar pouca quantidade, tá? Ela tem, she has few friends. Ok? She has few friends. Mas agora, não sei se vocês perceberam que aqui na nossa lista eu coloquei, logo após, né, o a little e o a few. Qual que vai ser então a diferença entre little e few e pra, né, quando só coloca o artigo indefinido na frente? A little, a few. A diferença vai ser para indicar que ou não tem o suficiente ou tem o suficiente de algo. Então, vamos lá, ó. Se eu utilizar sem o a na frente, o a, né? Eu vou estar falando realmente de pouca quantidade, como eu falei aqui, tá? Ele tem pouco dinheiro para o lanche. Só que se eu quisesse trocar, e se eu quisesse falar, ele tem um pouco de dinheiro para o lanche, no sentido de, ele não tem muito, mas ele tem o suficiente. Entendeu a pegada? Ele tem um pouco ali para o lanche, dá para comprar. Se for o suficiente, aí eu vou adicionar esse a na frente, tá? Como eu estava pronunciando antes, esse a, por conta, né, da próxima palavra, da próxima letra ser consoante, vai acabar tendo um som de a little, a few, tá bom? Então, só para vocês entenderem a diferença entre esses dois, tá? Então, ó, se eu só mudasse um pouquinho aqui embaixo, para falar... ele tem um pouco de dinheiro para o lanche, o suficiente, eu teria que adicionar o a little na frente, tá? He has a little money for lunch. Ela tem... é que isso aqui fica estranho, né? De falar suficiente. É, mas também, ela tem poucos, mas ela tem o suficiente de amigos. Dá para utilizar também. She has a few friends. Então, adicionar esse aí na frente é pouca quantidade, mas... entenderam? Mas é o suficiente? Deixa eu ver se vocês entenderam. Vamos, ó, me dá um ok se vocês pegaram essa diferença. Deixa eu ver, ó. Vamos depois pegar... nem treino aqui na live. Vamos depois pegar mais exemplos, mas só para também não ficar ocupando muito quadro, né? Porque não muda muita coisa. Eu não quero ter que escrever depois de novo. Isso! Explica de novo. Vamos lá. Então, mais uma vez. Seguinte. Se não tem o a na frente, você está indicando pouca quantidade mesmo. Ele tem pouco dinheiro. Talvez não seja o suficiente para ele comprar o lanche. He has little money for lunch. Agora, se eu quero falar, ele tem um pouco de dinheiro para o lanche, querendo dizer que ele tem o suficiente, é um pouco, mas é o suficiente, eu vou adicionar o a na frente. He has a little money for lunch. Mesma coisa aqui embaixo. Se eu quero indicar pouca quantidade de amigos, eu vou falar she has few friends. Agora, tem poucos, mas é o suficiente? É um pouquinho mais do que a quantidade mínima, né? Enfim, a gente vai adicionar o a na frente. She has a few friends, tá? Vamos lá? Então, ó, peguei de novo. Santana, um pouco atrasada. Como seria? Então, pegaram? Acabei de repetir aqui pra vocês, entendi. Tá? Ó, vamos pegar de novo depois na prática. Vamos pegar depois nos exercícios, tá? Vamos lá, então, ó. Agora eu vou pegar, então nós já pegamos esses dois. Deixa eu já tirar aqui. Vamos agora passar para o no e o none. Deixa eu apagar aqui rapidão. Cadê? Ah, tá aqui. Tá, vamos lá. Lembrando que essa live ela fica salva, fica tranquilo, tá? Não precisa tirar print da tela. Ai, teacher, não anotei, fica tranquilo. Depois você vai conseguir assistir. Depois eu mostro pra vocês como vocês fazem pra assistir, tá? Vamos lá. Agora vamos pegar aqui o no e o none. Bom, vocês podem imaginar, né? Que agora para falar de nenhuma quantidade. Nada. Nenhum. Nenhuma. Ok? Mas qual a diferença?
Nós vamos utilizar o no quando é uma frase, uma afirmativa e o no, ele vem antes de um... Será que cabe? Acho que não, vou colocar ali embaixo. Substantivo. Tá? E agora, o none. O none também é para afirmativa. Já falamos disso ontem, hein? Quando é uma negativa, na verdade, para não ter dupla negativa, a gente utiliza aquele N, tá? Então, por isso que os dois aqui é afirmativa. Só que ele não vai vir direto junto do substantivo. Então, se você for utilizar o none, você tem que utilizar none e o determinante. None of the, mais o substantivo. Ou utilizar ele sozinho. Quando você for utilizar ele sozinho é para reafirmar, né? Algo que alguém falou anteriormente. Vamos então pegar exemplos? Olha só. Pessoal, inclusive, tem que lembrar de novo, né? Ó, estamos em 22k de curtidas, nossa meta de live hoje é 200. Então vamos todo mundo de tap na telinha para nós, né, desbloquearmos depois o material dessa aula gratuitamente, tanto lá no nosso grupo, na nossa comunidade gratuita, quanto também para quem depois assiste lá no nosso canal, fica disponível na descrição do vídeo, o PDF gratuito. Então se você depois quer esse PDF para você estudar, tap na telinha, vai ser gratuito se vocês baterem aqui, ó, 200k de curtidas, tá? Seguinte, exemplos. Deixa eu ver aqui algum. Peraí, ó. Tá, esse primeiro, então vamos colocar aqui, exemplo. Não tem leite na geladeira. Geladeira. Primeiro exemplo. E o segundo, deixa eu ver um bom aqui. Nossa, coloquei quase nenhum nano aqui. Tô nem achando o material. Nossa, pessoal. Será que eu esqueci? Peraí. Tem uma lá na interrogativa. Então, eu vou fazer uma interrogativa. Essa aqui é 11? Deixa eu ver. Você não tem nenhum dos documentos? Tá. Opa. Perdão. Ó, então, segundo exemplo. Pergunta, hein? Você não tem nenhum dos documentos. Pegou ali? Acho que deu, né? Então vamos lá, quero agora vocês comentando, hein? Como é que vai ficar essa primeira frase? Como é que vai ficar o segundo exemplo? Deixa eu ver se alguém já comentou. S. Santana comentou. Isso, começamos 21 horas, tá, pessoal? Esse não é o nosso horário fixo, tá? Por conta do feriado que nós estamos fazendo nesse horário, porque, enfim, a teacher também aproveitou o feriado para sair hoje, né? Então eu cheguei, inclusive, faz pouco tempo. Aí eu acabei colocando a live hoje para as 21 horas. Mas nosso horário fixo geralmente é 19 horas, tá? Emanuel, pra que apelido? Olha só, essa primeira frase, não tem leite na geladeira, nós estamos falando no sentido de, né, de não existir nesse momento, não há. Eu posso substituir esse tem pelo há? Posso. Então,
já spoiler de uma aula da semana que vem, nós vamos utilizar o there isn't, tá? Então, quer dizer, como a gente vai utilizar o no, né? Tem que ser uma afirmativa, então vai ser o there is, tá? Pra ser uma afirmativa, então, só lembra de não colocar o not, tá? Vai ficar da seguinte forma. Não tem, né? De não existir. There is. Assim, no sentido de ter nenhum leite, nada. Coloco no. There is no milk. Na geladeira, como está dentro, você vai utilizar o in. In the... Aí você pode escrever por extenso refrigerator ou fridge. Nossa, peraí, eu acho que eu escrevi errado agora. Fridge com E no final. Eu acho que o G é antes. Peraí. There is no milk in the fridge. Ah, não, tá certo, isso mesmo. Tá? Então, no para falar nenhum, considerando que essa frase é uma afirmativa, porque nós não utilizamos o not antes, tá bom? Se você utilizasse o not antes, aí é o que nós pegamos ontem na aula. Você utilizaria o any. There isn't any milk in the fridge. Pode ser também. Ou afirmativa no. E perceberam que ó, o no, ele está junto do substantivo, certo? Não tem nada aqui no meio. Nós não temos um of, um the no meio para separar. Nunca vai ter, tá? Vai ser o no e logo após o substantivo, ok? Ó, agora, esse segundo vai ser uma pergunta. Deixa eu ver, ó. Eu não sei, eu não sei. Enfim, deixa eu ver aqui. Tem que aproveitar. Ah, tá bom. Deixa eu ver se alguém tinha falado lá embaixo. Ninguém falou ainda? Eu quero vocês comentando essa. Ó, você não tem nenhum dos documentos? Pergunta. Carla, por que o the? Aqui nessa daqui? None of the? O none, você não pode colocar ele junto de um substantivo direto. Então, você vai precisar do of e do determinante, do artigo, the. Se você for utilizar junto de um substantivo. Ou, se você for utilizar o none sozinho, aí não vai ter nada, né? Ele vai estar realmente sozinho ali na frase. Se você for utilizar o none no meio de uma frase, aí você vai precisar do of the, tá? No de cima não teve the. Ah, tá bom, aqui, em português, em mais o a. Em inglês também, o in é a preposição em, o the é o artigo definido a. É que no inglês nós não temos como juntar, que nem nós fizemos aqui em português, né? Que já tem a preposição na no português, ok? Agora entendi. Então vamos lá? Pergunta. No presente, não tem verbo to be. O que é o verbo to be? É o verbo ser e o verbo estar. Não tem nada do verbo ser ou estar aqui, né? Então, vai ter que ter o do, tá? O do é o auxiliar, é para indicar que é uma pergunta, tá? Do you... Ó. Peraí, gente. Nossa, até eu buguei. Do you not have... Não, a gente não vai fazer negativa. É afirmativa também. Nossa, peraí, que a teacher bugou. Exatamente. Quando nós utilizamos o none, não vai ser uma afirmativa, tá? Então esquece esse não. Eu não sei porque eu coloquei não em português, nem ali também não tinha o não, mas enfim. Do you have, vai direto pro verbo, tá? Não buga que nem a teacher. None dos, olha de novo aqui, ó, o de mais was, então separa. None of the, por isso que também vai ter aqui em cima, tá? None of the documents. Agora que eu vi, eu acho que eu até fiz diferente daqui, pessoal. Dos documentos necessários, mas tá bom. Tinha um pouquinho mais de coisa, eu acho, aqui na frase. Eu fui fazer de cabeça, acabei colocando diferente, mas tudo bem. Do you have none of the documents?
Fica, ai, teacher, tá meio estranho utilizar esse none. É porque a gente não é acostumado a não utilizar uma negativa antes, né? Então, você com certeza iria pensar em estruturar essa frase falando do you not have any of the documents? Que, beleza, é como a gente faz em português. Você não tem nenhum, adicionar dupla negativa, né? Você não tem nenhum. No inglês, não tem como ter essa dupla negativa. Então, ou você vai utilizar o N de ontem, do you not have any? Ou, para utilizar o none, não vai ter o not, e aí você vai utilizar o of the. Do you have none of the documents? Ok? Mas para a pergunta, concordo com vocês. Fica bem melhor utilizar, quer dizer, concordo, nem sei se alguém comentou. Mas se você está pensando dessa forma, pessoal, eu também utilizaria ali o N, tá? O N para indicar negativa, para indicar nenhuma quantidade, ok? Que nós vimos na live de ontem. Então, se você perdeu esse N, essa explicação do N, vai lá depois assistir no canal a live número 17, ok? Que a gente pegou os quantificadores parte 1, tá? Deixa eu ver aqui. E tá faltando agora several, né? Cadê, ó? Ah, tá. É que vocês estavam colocando... Isso, confundiu com o N de ontem. Não sou eu? Hoje a gente não vai falar do futuro com eu, tá? Mas está nas nossas lives futuras. Então, quando nós chegarmos nessa aula, quando nós falarmos do futuro, a gente vai falar sobre esse will, tá? A gente vai falar do will e do going to. Ó, então agora passando o nosso último quantificador da noite, nós temos aqui, deixa eu só colocar, o several, ok? Several. Eu já vi que alguém comentou aí. Vários. Exatamente. Several, por ele ser vários, ele vai ser utilizado especificamente com substantivos contáveis. Perdão. Então, por exemplo, quais exemplos que eu dei ontem para vocês de substantivos incontáveis? Informação, dinheiro, dei hoje, motivação, substantivos incontáveis, não dá pra gente utilizar essa palavra vários, tá? Então não existe several information, several monies, nem existe plural de money, né? Several... o que eu acabei de falar? Ó, several líquidos, em geral, também são substantivos incontáveis, não dá pra utilizar several junto, tá? Então pensa, se dá pra você contabilizar aquela coisa e existe plural, aí você vai poder utilizar esse several, tá bom? Então vamos pegar aqui um último exemplo, porque daí nós vamos passar então para a prática. Deixa eu ver, ó. Então, simples, tá? Eles têm vários livros na mesa. Essa daqui é a número 3 da afirmativa lá do nosso material. Exemplo. Eles têm vários livros na mesa. Ok? Então, vários, several. Por que eu pude utilizar aqui nessa frase? Porque livros, books, pode ser contabilizado. Eu posso falar 1, 2, 3 books. E também existe plural, né? Então, para completar ali, né? Tem que também ter plural. E book em inglês tem plural, ok? Ó, nessa frase, Joseilton, nós não vamos utilizar a contração they have, tá? Essa contração de um pronome com o verbo have é só quando have ele tá auxiliando na frase quando é lá o tempo verbal do presente contínuo, quer dizer, present perfect continuous, present perfect,
tá? Então, como nós não estamos utilizando esses tempos verbais, como ele não é auxiliar na frase, ele é verbo principal, então a gente não vai fazer ali a contração, tá? Isso, pra que apelido? É Santana, comentaram. Então, ó, eles têm. É de posse mesmo, né? Então, eu vou utilizar o have, ok? They, porque é plural, have vários, several books. Na mesa, como nós... Depende, se for em cima da mesa, nós vamos utilizar ali a preposição on, sobre semana... Não, semana que vem eu acho que ainda não. Sem ser semana que vem, na outra semana, acredito que já vamos pegar essas preposições. Vou dar uma olhada depois. They have several books on the table. Ok? Na mesa. Lembrando, por que é on the? Em mais o a. Lembra? Já vimos isso daqui em outros exemplos, em outras frases. Tá? Ingrid, se a mesa tiver uma gaveta, se tiver como colocar dentro da mesa, né? Vai depender do contexto, mas a maioria das vezes é sobre a mesa, né? Para incontáveis seria a bunch. A bunch é muitos, indicar grande quantidade, tá? Aí você pode utilizar para indicar grande quantidade. Pode ser at table, não pode ser o at, tá? At indica lugar específico. Aqui, como está sobre, pensa assim, gente. Quando está tocando na superfície de algo, sobre. Na verdade, nem sempre é sobre, né? Às vezes, por exemplo, um quadro na parede, tá tocando na parede, né? Na superfície ali, vai ser sempre o on, tá? Eu vou depois dar uma olhada. Eu acho que, na verdade, isso é próxima semana. Eu acho que a gente vai pegar no final de semana que vem as preposições on and at, agora em relação a espaço, lugar. Todo mundo quer muito ter essas aulas, né? A lot of também é para indicar grande quantidade. Nós vimos ontem na live, por isso que não estamos pegando hoje, tá bom? Vamos lá, então? Entenderam? Ó, então pegamos little few, a little, a few, no, none e several na aula de hoje. Tem vários outros quantificadores, tá? Vocês depois podem pesquisar. Alguém tinha comentado aqui, né? A bunch, tem plenty of, couple of. Nossa, tem muitos quantificadores em inglês. Muitos. Eu não vou lembrar de todos aqui de cabeça. Mas esses são os principais. Então, durante as nossas 2 aulas, ontem e hoje, nós pegamos os principais, tá bom? Vou então apagar aqui, ó. E agora nós vamos passar para a prática, ok? Então agora vai ser aleatório. Vamos utilizar o material da aula mesmo. E vamos agora pegar estruturas de frase. Vamos ver se vocês vão conseguir identificar quais desses quantificadores vai ser utilizado em cada frase, tá? Então, ó. Cadê, ó? Vamos aqui, opa, afirmativo, tá? A primeira, eu tenho um pouco de tempo antes da aula. Vamos lá, eu tenho um pouco de tempo antes da aula. Vocês concordam comigo que aqui eu tô falando no sentido, não que eu tenho pouco tempo, quase nada, mas que eu tenho pouco o suficiente para o que quer que eu queira fazer, né? Antes da aula. Então, se é um pouco o suficiente, qual que vai ser? Comentem aí. Enquanto vocês vão comentando, pessoal, só pra aproveitar agora o momento para falar para vocês o grupo do Zap e como vocês podem fazer para assistir as aulas passadas, vamos lá. Aqui, se você é novo aqui na live, na verdade as lives elas são fixas de segunda a sexta-feira, 19 horas, tá? Hoje, por conta do feriado, estamos fazendo agora às 21 horas. Mas vocês vão acessar, clicando aqui na minha foto de perfil, o link da bio. Então, nesse link da bio,
Aqui no TikTok sempre dá erro porque ele não redireciona vocês direito para os links, né, por conta de segurança. Então eu já indico vocês clicarem nesses 3 pontinhos aqui do canto superior direito e abrir no navegador de vocês, tá? Quando você abrir no seu navegador, aí você vai poder acessar o grupo do Zap, que é esse 4º botão aqui, tá? Grupo Zap Teacher Camila, ó, Continue to Destination. Vocês já vão ser adicionados aqui direto, tá? Tá vendo? É por lá que eu mando os materiais, quiz de fixação, tá? E além disso, para quem tá chegando hoje, perdeu as lives passadas, fica tranquilo, fica salvo lá na rede vizinha. Tá vendo aqui embaixo? Canal Tananã? Clica e aí você vai na playlist de lives. Ó, início, vídeo, shorts, playlists. Você vai clicar nessa primeira, lives, TikTok intensivo, 45 dias, tá? Já tem 17 vídeos lá, porque já postamos as 17 lives passadas, tá bom? Então, depois, para vocês acompanharem, para vocês estarem em dia, assistam, tá? Aproveite também o final de semana agora para assistir. É bom que também lá dá para vocês assistirem 2 vezes, né? Não tem que assistir em velocidade normal. Não sei se vocês são igual a mim, né? Que, nossa, eu não consigo assistir nada em velocidade normal hoje em dia. Tudo eu coloco em 1.75 ou 2, não tenho mais paciência. Então é bom que vocês até conseguem ver mais rápido, né, o conteúdo, ok? Vamos lá? Então, ó, seguinte, eu tenho um pouco de tempo. É tempo suficiente? Eu vou utilizar o a little. Por que vai ser little e não a few? Porque tempo é um substantivo incontável em inglês. Quando eu me refiro ao tempo, tá, horas, né, enfim, eu não vou ter o plural, não existe times. Times você vai utilizar se for para falar de vezes, tá? Por isso que você já deve ter visto essa palavra em algum momento. Mas para se referir a tempo, não tem plural, tá? Então essa frase vai ficar I have um pouco de tempo. A little time before a aula, before the class. Pode até utilizar aqui se você quiser um possessivo, né? Before my class, antes da minha aula, ok? I have a little time before the class. Então esse indica que eu tenho um tempinho ali, ok? Se você tivesse utilizado little sozinho, aí você falaria, nossa, eu tenho pouquíssimo tempo, não vai dar. Não vou conseguir, ok? Fazer o que quer que você queira fazer ali, né? Que não temos muito contexto aqui nessa frase, ok? Isso, pessoal, ó, tô esquecendo de falar pra vocês, né? Tap na telinha, já estamos em 60k de curtidas. Falta ainda bastante, porque nossa meta hoje é 200k. Para vocês liberarem material depois lá no grupo do nosso Zap, para vocês liberarem, eu acabei de mostrar para vocês o canal, né? As frases, o PDF da aula, se vocês, né, batem a meta, ele fica liberado também para vocês. Então, por exemplo, das aulas passadas, o pessoal liberou para vocês, ó, isso aqui é da aula de ontem. Deixa eu mostrar, ó. Vocês conseguem acessar aqui na descrição do vídeo. Tá vendo? O PDF da aula, dá pra baixar quiz de fixação, dá pra baixar mesmo você chegando hoje, né? Então, pra liberar esse material gratuitamente, tanto aqui no canal, no vídeo, né? Quanto lá no grupo do Zap, o pessoal recebe antes, né? Recebe sempre depois da live. Vocês têm que bater aqui a nossa meta de 200k de curtidas. Estamos em 60, então vamos lá. Tap na telinha, ok? Good evening, Rafael. Welcome to the live. Próxima frase. Ó, agora vamos fazer uma negativa, ok? Deixa eu pegar aqui. Cadê, ó? Vamos fazer agora, então. Eles... vai repetir o tempo, vou fazer essa aqui depois. Ela não tem pão hoje, tá? Ela... não tem. É para utilizar um nenhum, né? Deixa eu só verificar aqui, ó. Ela não tem. Só pra vocês entenderem, nenhum. Vamos adicionar. Nenhum pão hoje. Ok?
Em português, quer dizer, em inglês, teoricamente, essa frase, o gabarito, vai estar como se fosse, ela tem nenhum pão hoje. No português isso daí não faz sentido, então por isso que eu adicionei esse não aqui na frente. Mas eu não quero utilizar aquele lá de dupla negativa, não. Eu quero utilizar o que nós aprendemos hoje na nossa live. Então, qual desses quantificadores nós vamos utilizar para indicar nenhuma quantidade e quando está junto ali, quando logo em seguida já vem o substantivo, ok? Comentem aí. O que vai estar sempre junto do substantivo, que não precisa de nenhuma preposição, artigo, antes, né? Thank you, Rochinel, acho que é assim. Lembrando que para nós utilizarmos um desses daqui, não vai ter essa negativa antes, não podemos ter uma dupla negativa em inglês. Se você for ter uma dupla negativa, vai utilizar o N. Só que a aula de hoje não é esse intuito, não é pra gente utilizar o N, tá? Vamos lá? Isso, a Mari comentou, ok? Então, para utilizar, o espírito, Spiritus, na verdade, comentou, né? Se for utilizar negativa, vai ter que utilizar depois o N. Ótimo. Mas hoje vamos utilizar o no, tá? Ontem foi a live do N. Hoje eu quero vocês aprenderem como utilizar isso daqui. Então vai ficar vamos afirmar. She has no. Por que vai ser o no e não o none? Porque logo em seguida já vai vir o substantivo. Já vai vir a coisa que estamos nos referindo, né? Que estamos indicando quantidade. Então vai ser o no. She has no bread today. Tá? Agora, se eu for colocar negativa antes, só para vocês entenderem, aí sim eu utilizaria o N. She does not have. Agora eu coloco o N. Any bread today. Por que eu não poderia direto só colocar um no aqui? Vocês estavam pensando em formular nesse formato e só colocar o no, né? Não podemos ter uma dupla negativa no inglês. Não pode ter o not e o no na mesma frase. O not e o none na mesma frase. Então, por isso que nessa daqui utilizaríamos o N, porque já veio uma negativa antes, certo? E nessa daqui, nós fizemos uma afirmativa e depois colocamos o no para dar a negativa, tá? Ele é a única negativa aqui da frase, então por isso que ele funcionou, tá? Não era dupla negativa. Não era uma pergunta, não sei porque eu coloquei ponto de interrogação. Ok? Deixa eu ver se vocês entenderam. Cadê, ó? Deixa eu ver aqui. Se teve alguma pergunta. Tá, então já respondi a pergunta da Amanda. Pode colocar o there? Se for no sentido de não existir, tá? Mas como eu utilizei o ela, né? Aí eu tô falando que ela não tem pão. Aí por isso que eu utilizei o has. Mas se fosse sem o ela, não tem nenhum pão hoje, aí eu utilizaria o there isn't ou there is. Nesse primeiro seria there is, né? There is no bread today. Nesse segundo seria there isn't any bread today. Ok? No sentido de existência. Deixa eu ver aqui. Acho que eram essas as perguntas. Então vamos lá agora. Interrogativa, ok? Deixa eu ver. Ela tem. Cadê? Número 2. Ela tem algumas bananas? Algumas poucas bananas, tá? É nesse sentido. Ela tem. Ela tem algumas bananas. Comentem aí. Eu sei que a gente viu ontem que para pergunta a gente utiliza o N para quantidade indefinida. Só que hoje esse algumas é no sentido, é porque não dá para traduzir, isso que é o chato dessa aula dos quantificadores, é porque não dá para traduzir exatamente a frase utilizando o quantificador que eu quero que vocês utilizem, porque no português não funcionaria, né?
mas é no sentido de algumas poucas, tá? Algumas poucas. Então, pensa nesse sentido. Algumas poucas, qual que eu vou utilizar desses quantificadores que nós estudamos hoje, ok? Eu sei, vocês estão utilizando são, por mais que, né, nesse caso de ser pergunta, seria o N, né? Mas eu não tô buscando esse, pessoal, eu tô buscando do que a gente viu hoje, tá? Qual desses quantificadores nós vamos poder utilizar na frase, nessa pergunta? Quero de hoje, tá? Rosineide, hello, welcome to the live. Isso, comentaram aí, tá? Nós vamos utilizar, mas nesse caso vai ser o a few, algumas poucas, porque eu não estou indicando só pouca quantidade, né? Poucas suficientes, ok? Indefinido. Então, nós vamos utilizar o a few, porque banana é contável, tá? Então, essa frase vai ficar: pergunta, não tem o verbo to be, coloca o auxiliar na frente. Does ela, she have, que é o verbo ter, a few bananas? Does she have a few bananas? Ela tem algumas poucas bananas, ok? Entenderam? Pouca quantidade, mas indefinida. Então, por isso que utilizamos o a few, ok? Não que estava incorreto vocês utilizando o N, tá? Não está incorreto vocês utilizarem o N. É que hoje a gente está focando nesses quantificadores, tá? Deixa eu ver aqui. Teacher, não é has. Por que não é has? Peraí, gente. Não. Sai daí. A outra mordendo o fio. Será que ela... Ah, não. Tá certo. Vamos lá. Como nós temos aqui o auxiliar does na frente... Não. Desculpa. A gata tá mordendo o fio, perdão. Como tem o does aqui na frente, como tem o auxiliar, ele que está sendo conjugado, ele que está sendo colocado aquele S no final. Então, não vai conjugar o verbo have, tá? Você só vai colocar o has se for uma afirmativa. Quando é pergunta, quando tem um auxiliar, não vai utilizar, não vai conjugar ali o outro verbo, ok? Vamos lá? Não era nem a Pandora, gente. Era a Aurora. Tem um monte de gato aqui, né? É Pandora, Aurora. Eu tenho 9. Então, se eu ficar falando do nome dos 9 gatos aqui pra vocês não vão decorar. A Pandora, vocês já decoraram. A Pandora, coitada. A Pandora tá que teve, né, o probleminha. Vocês já decoraram. A Aurora que é a safadinha aqui da casa. É uma branquela. Uma branquela safada. Vamos lá? Nós fizemos agora uma pergunta, né? Vamos voltar então lá para as afirmativas, ok? Vamos fazer... ele come, número 4. Ele come poucos vegetais durante a semana. Ele come poucos vegetais durante a semana. Afirmativa agora, hein? Como é que vai ficar essa frase? Isso, já tô vendo vocês comentando. Esse poucos agora é de indicar pouca quantidade mesmo, né? Não é para indicar pouco mais o suficiente. Não, a gente tá falando que é insuficiente. Ele tinha que comer mais, né? Então, se é insuficiente, não vai ter esse aí na frente. Vai ser um desses dois, tá? E aí vocês vão ter que olhar aqui para vegetais. Vegetais é contável ou é incontável no inglês? Vão comentando aí. Inclusive, vou pegar agora para ler então o primeiro anúncio da live, falando rapidão aqui do cronograma para vocês. Para quem ainda não ouviu falar, para quem ainda não deu uma olhada lá no link da bio, esse cronograma intensivo
de inglês, que tem duração de 45 dias, ele é um cronograma para vocês desbloquearem a fala de vocês em 45 dias. Eu sei que isso parece impossível, mas não é, gente. Eu vou explicar por que não. Esse cronograma, ele é voltado, ele tem atividades voltadas para a fala. E você vai utilizar ele para praticar a fala sozinho. Como? Através da técnica do espelhamento, que é aquela técnica que você vai assistir, né, escutar um vídeo em inglês e você vai tentar acompanhar os nativos do vídeo, espelhando a fala, então pronúncia, ritmo, entonação, tá? Para vocês começarem a desbloquear. No começo, vocês vão estar ali só realmente repetindo. Com um certo tempo, através da memória auditiva de vocês, através, enfim, das repetições, essas frases, essas estruturas, sem aprender gramática, sem ter que ficar entrando na parte gramatical, né? Elas vão se tornar algo automático para vocês. Inclusive, essa técnica, ela é a técnica universal de se aprender um idioma. É a técnica que você utilizou quando você era bebê. Porque para e pensa aqui comigo, quando você era criança, um bebê, como que você aprendeu português? Você primeiro escutou muito os seus familiares e depois você replicou. Você repetiu a fala deles, repetindo, né? Replicando entonação, ritmo. Só que quando você era bebê, como você estava pegando pela primeira vez, né, ali o idioma, você teve que ir aos poucos, você teve que pegar sílaba por sílaba, depois você for juntando as sílabas, formando palavras, depois você foi pegando e formando frases, né, juntando palavras para formar frases. Hoje, gente, você sendo adulto, você já tem um idioma, você não precisa ir tão devagar assim. Então, por isso que eu falo que 45 dias não é um tempo, assim, nossa, ela tá prometendo demais para desbloquear a fala. Não, se você se dedicar 1 hora por dia, fazer ali a imersão mesmo, de repetir várias vezes o mesmo vídeo, até você chegar num nível de conseguir replicar as falas dos nativos, sem ficar lendo, só através da escuta, em 45 dias você consegue sim, tá? Com certeza, porque eu já vi isso acontecer com alunos, tá? Eu já vi isso em menos tempo até, né? Aluno ele sair do nível iniciante para um nível assim básico, conseguir formular a frase. E esse cronograma, se vocês quiserem, né? Porque tá por um preço super acessível lá no link da bio. Preço de 2 coxinhas, gente. Eu sempre falo isso pra vocês aqui. Ele vai dar, então, acesso a 3 atividades diárias para vocês praticarem. Vocês estão vendo aqui, ó? Então, são 3 atividades diárias com links, porque como é em vídeo, vocês têm que escutar em inglês, né? Para vocês replicarem o áudio. Vocês vão clicar no link e ele vai levar vocês para o vídeo. Esse daqui, What is your name? Então, vai começar lá desde o nível iniciante. Você vai aprender a se apresentar em inglês. Então, frases de apresentação, perguntas, certo? Qual o seu nome? Enfim, segue toda ali tem uma progressão lógica, tá? Então também não é aleatório. Aqui começa desde o nível A1, que é o nível iniciante básico, e vai até o nível A2, que é um pré-intermediário. Nós lançamos agora esse cronograma, né, junto com a nossa live do Intensivão, há 18 dias atrás. Então, por conta disso, nós também lançamos com um super preço, né? Já que a primeira turma que tá tendo acesso, esse preço que eu falei pra vocês, de 2 coxinhas, é só pra essa primeira turma. Então, não fica procrastinando que depois vai aumentar o preço. Pra vocês adquirirem, é só ir lá no link da bio, clicando na minha foto, nesse link aqui, o primeiro botão, tá? O primeiro é o combo, né? O segundo botão, cronograma de estudos intensivo inglês 45 dias. Inclusive, aqui tem até mais informações, se vocês quiserem saber mais, tá? Preço de 2 coxinhas, gente, olha, eu vou mostrar junto. R$17. É um valor único, você paga uma única vez e você tem acesso vitalício a esse material, tá? Então, pra quem quiser, vai lá no link da bio. Em 45 dias, não sei vocês, mas pra ter esse resultado de desbloquear minha fala com a promessa de 45 dias, eu pagaria esse preço de R$17 pra ver. Pra, né, ter esse resultado. Até porque eu sei que tem alunos que pagam muito mais. Porque, vamos lá, né, gente? Essa metodologia,
é metodologia que os outros cursos também usam. Pode pensar em qualquer curso famoso aí da internet que você já ouviu falar, provavelmente ele utiliza essa mesma técnica. Se ele fala pra você aprender inglês com séries, músicas, como você acha que você vai aprender inglês com séries e músicas? É através dessa metodologia do shadowing, que é a metodologia que realmente desbloqueia a fala de verdade, tá? Então, pra quem quiser, R$17, investimento baixo por algo tão... Olha o valor disso, gente, R$17 comparado, se você fosse comprar um desses cursos online, você ia estar pagando ali, no mínimo, R$2.000, tá? No mínimo, R$2.000. E esse cronograma está por R$17. Então, o que vocês preferem? E, inclusive, perguntaram ali de evolução, né? Sim, nós lançamos agora, com essa turma 45 dias, esse de nível A1, A2. Nós vamos terminar logo essa turma e aí nós vamos lançar a turma B1, que é a turma intermediário. E junto dela também vamos lançar o cronograma B1, que é o intermediário, depois o intermediário avançado, tá bom? Então, também vai ter lá disponível. Mas assim, gente, se você sempre me pergunta, né? Eu acho que eu não sou iniciante, não vai ser pra mim esse material. Depende. Você já conversou, você já falou inglês antes da vida? Você tem um nível A2 de conversação? Porque eu conheço muitas pessoas que têm nível, quando vai fazer teste online, né? Dali o nível B1, B2 de leitura, de escrita. Mas só que daí fala pra mim, mas eu nunca falei inglês, eu não sei falar inglês. Então é porque você não tem nível de conversação. Se você não tem nível, se você nunca desbloqueou sua fala, se você não pratica a fala, você é nível A1. E aí você tem que começar lá do iniciante, você tem que pegar a fala desde o nível iniciante, tá? Então, ó, vai lá no link da bio. Eu quero, professora. Vocês vão então agora, acessa o meu perfil, clica na minha foto aqui em cima, acessa o meu perfil e vai nesse link da bio. O segundo botão é o do cronograma, tá bom? Ó, cronograma de estudos intensivo inglês 45 dias. Ele que tá então saindo por esse preço de R$17 apenas, tá? Apenas, porque realmente esse preço tá muito barato, né? Por isso que a gente vai aumentar depois. O pessoal que comprou tava falando pra mim, nossa, professora, você tinha que valorizar mais o seu trabalho, porque o material é muito bom. Verdade, tanto que vamos. Na próxima turma vai aumentar um pouquinho aí o preço. Então eu prometi pra vocês que vai ficar por esse preço nessa primeira turma, tá bom? Vamos lá? Então, ó, vegetais, contável, né? Então vamos utilizar aqui para esse poucos, few, tá bom? He come, verbo eat. Só que como é terceira pessoa, tem que adicionar um S no final. He eats few vegetables during the week. Tá dando pra ver? Eu vou mudar a caneta, porque eu acho que essa daqui já tá falhando, né? Mas acho que tá, né? He eats few vegetables during the week. Ok? Opa, tinha travado, pessoal. Será que alguém me ligou? Eu nem percebi? Não, eu coloquei no modo não perturbe. Tá, acho que agora voltou. Eu vi que teve alguém ali que perguntou se é curso gravado. Deixa eu colocar aqui a próxima frase e já respondo vocês. Pessoal, o cronograma não é um curso gravado. Porque vocês não precisam de um curso gravado. Vocês precisam de atividades para vocês replicarem, para vocês utilizarem essa técnica do shadowing, vocês terem as atividades, os vídeos para vocês fazerem, para vocês repetirem diariamente, tá? Então não é curso gravado, é atividade, é o que vocês precisam, é a prática, tá? Vamos lá, próxima. Nós vamos agora não, agora sim, ó, o pessoal tá falando de existência, né? Não há queijo. E de novo, vou ter que colocar aqui um nenhum, tá? Não há nenhum queijo na geladeira. Não há nenhum queijo na geladeira.
Não deve ser mineiro, né? Não há nenhum queijo na geladeira. Como é que vai ficar essa frase em inglês? Vamos lá. Comentem aí, pessoal. Ó, já batemos metade da nossa meta. Nossa meta é 200k. Vocês têm mais meia hora para bater essa meta, hein? Vamos lá de tap na telinha. Para batermos 200k de curtidas e liberar o material gratuito depois lá no grupo, depois lá no vídeo da descrição, tá? Isso! Ó, agora sim, como eu estou falando de existência, eu vou ter que utilizar o there is, tá? Mas para eu poder utilizar esse no, não posso ter dupla negativa. Então, eu não vou utilizar o there isn't, tá? O there isn't eu utilizaria se eu quisesse utilizar ali o N. Só que hoje o nosso foco não é o N, tá? Então, aqui vai ficar there is no, tá? There is no queijo. Cheese. Na geladeira, como é dentro. In the fridge. Pode falar por extenso refrigerator, mas nativo geralmente utiliza fridge apenas, tá? Pode aqui também fazer uma contração. There's no cheese. There's no cheese, tá? Faz ele a contração do there is. Esse there is é esse A. Semana que vem nós vamos ter essa aula de there is, there are, para falar de existência, né? A diferença disso para have. O pessoal confunde toda hora, né? Ok? Deixa eu pegar aqui a próxima. Agora uma pergunta. Deixa eu ver. Pergunta número 3 lá. Eles têm várias opções para o jantar? Então, comentem aqui, ó. O link não está abrindo a página de pagamento. Opa, José, vou verificar isso agora. Deixa eu só colocar aqui. Deixa eu ver, pessoal. Peraí, deixa eu só colocar essa frase e eu vou testar aqui no meu celular. Ó, qual que era? Eles têm, pergunta, né? Eles têm várias opções para o jantar. Mais alguém teve dificuldade, pessoal? Mais alguém tentou acessar lá e não conseguiu? Deixa eu ver aqui pra você, José. Deixa eu testar no celular. Ó, pro cronograma. Vão comentando essa frase, hein? Pro cronograma. Vamos testar juntos. Eu vou testar direto aqui no TikTok. Link da bio. Deixa eu ver. Vamos ver se vai, ó. Segundo botão. Eu já vou direto aqui, tá? Quero desbloquear minha fala agora. Pra mim foi. Pra mim foi, pessoal. José, tenta assim, ó. Talvez seja o TikTok. Tenta assim, então. Quando você clicar no link da bio, clica nesses 3 pontinhos no canto superior direito. Pede para abrir no seu navegador. Veja se isso vai funcionar. Aí, no seu navegador, você clica lá no segundo botão do cronograma. Continue to destination. Aí vai cair aqui na página de vendas, né? Mas aí você vai e clica no quero desbloquear. Tenta de novo e fala pra mim se dá certo. Se dessa forma dá certo ali pra você. Ok? Vamos lá? Isso, José. Testa e fala pra mim se dá certo. É uma pergunta, não tem verbo to be, então vai ter que ter o auxiliar do, tá? Do they have? Esse várias opções, eu sei, vocês podem utilizar many para indicar grande quantidade, só que hoje nós pegamos o several, nós aprendemos sobre o several, então eu quero utilizar ele, né? Do they have several options? Existe plural, né? Então, por isso que pode utilizar o several. Para o jantar,
Esse para, como logo depois dele vem um substantivo, né? Então, nós vamos utilizar o for. Se fosse ação, aí sim você utilizaria o to. For dinner. Lembra que antes de refeição, não precisa utilizar o artigo the na frente, tá? Breakfast, lunch, dinner, você pode ir direto. Não utiliza artigo definido, ok? Several, a lot of, many, ok? Mas eles não é terceira pessoa do plural, tá? Eles, plural, então por isso que você vai utilizar o do. Terceira pessoa do singular, que você vai utilizar o does, tá? Several, isso, several é para substantivos contáveis. Acho que alguém perguntou isso ali em cima, né? Lots of também pode ser, ok? Deixa eu ver se teve outra pergunta. Poderia ser any. Do they have... Se fosse, eles têm alguma. Esse vários eu estou indicando grande quantidade. Então, por isso que eu não utilizei o any ali, tá? O any é alguma. Quantidade indefinida, ok? Ou nenhuma, né? Vamos lá? Vou apagar e vamos agora para a nossa próxima frase. Agora, voltando para afirmativas. Vamos fazer aqui. Número 7. Ela tem alguns amigos na escola. Ela tem alguns amigos na escola, ok? Vamos lá, comenta aí se deu certo. Quer dizer, como é que vai ficar essa frase? Isso! Ó, é uma afirmativa. Estamos falando de posse, isso mesmo, vai ser o verbo have. Agora sim você coloca a conjugação has, né? E vamos lá, ela tem alguns. Eu estou falando alguns, não tão poucos, né? Estou falando que ela tem o suficiente. Então eu vou utilizar a few. Isso mesmo, amigos, contável. Então eu vou utilizar o a few aqui nessa frase, ok? O a little, cuidado, é com substantivos incontáveis, tá bom? Então, como eu posso contabilizar amigos, como existe plural, vai ser o a few, tá? She has. Tem, né? A few friends na escola. Escola também, como já é um lugar, um ambiente definido, né? Um lugar específico, não precisa do artigo the, não precisa do a. Então, você vai direto, tá? In school, ok? She has a few friends in school. Deixa eu ver se teve alguma pergunta. Perdão, gente. Ó, estamos em... Ih, gente, que isso? 113k de curtidas. Nossa meta é 200. E temos 21 minutos para isso, hein? Vamos lá, gente, para desbloquear o material gratuitamente depois lá no grupo, lá na descrição do vídeo, onde vai ficar salva a live para vocês depois fazerem o download do material com as frases da aula de hoje, mais o quiz de fixação. Temos que bater essa meta, hein? Vamos lá, tap na telinha. At school, tá errado? Não, pode utilizar também, tá? Como é para indicar lugar específico, né? She has a few friends at school. Pode ser. Deu certo pelo navegador. Que bom, José. Então era o TikTok. TikTok, pessoal, é um pouquinho complicado, porque... E eu entendo, né, o porquê que eles têm isso. Como nessa plataforma tem muita gente divulgando coisa que não presta, né? Eles acabaram tendo muita restrição em relação à segurança, né? Dos links que você posta ali na bio. Então, por isso que muitas vezes, por exemplo, nunca dá certo. O pessoal sempre reclama. Quando vai ali pro grupo do Zap, nunca dá certo de entrar porque a ação não conclui.
ou a questão ali da outra plataforma. Então, por isso que tem que abrir lá no seu navegador pra dar certo. Porque a segurança do TikTok é... E dá pra entender, né? Aquela coisa, eu não tô reclamando. Dá pra entender porque ela é assim, porque tem muita coisa que também não presta, né? Vamos lá? Ela tem... eu já fiz. Então, vamos agora de uma negativa. Olha, nós não temos nenhum dos ingredientes. Nós não temos nenhum dos ingredientes. Vamos lá? Como é que vai ficar essa frase? Vamos lá, gente. Se for ter uma negativa no começo, aí não vai dar para utilizar nem o não nem o none. Lembra que para utilizarmos eles, nós vamos ter que transformar essa frase em uma afirmativa. Não dá para colocar em português, infelizmente, porque senão vai ficar estranho, né? Não dá para falar, nós temos nenhum dos ingredientes. Isso fica estranho, então por isso que eu coloquei o não aqui na frente. Mas lembra de não adicionar ele no inglês, para nós podermos utilizar um desses dois. Depois eu faço o exemplo com N para vocês poderem utilizar a negativa, tá? Isso foi a aula de ontem. Ontem nós falamos do N. Vamos lá, comentem aí. E tap na telinha, pessoal. Ó, já estamos em 122k de curtidas. Falta mais 78k para batermos a meta da live de hoje, hein? 200k de curtidas para liberar o material gratuitamente, ok? Ó, Edson, Linton, ó, cuidado! Quando nenhum... tá, é verdade. Na verdade, na frase de vocês só faltou... Isso, agora a Marta colocou, ok? Já falei, Mari, foi na aula de ontem, mas você consegue assistir lá no canal. Depois eu mostro pra vocês como faz pra assistir acessar a playlist com todas as nossas lives salvas, tá? A Marta colocou, se vocês forem utilizar o none, lembra que não pode ser nenhum e o substantivo junto, né? Aqui nós vamos ter o dos, né? De, os, of, the. Isso, Marta, ok? Obrigada, Ricardo. Ó, como fala em inglês? Melhor teacher do TikTok. Melhor, best. Best teacher on TikTok. Na verdade, a gente vai utilizar no TikTok, né? Como é plataforma, como é rede social, você utiliza o on. Thank you, Ricardo. Vamos lá. We have... Eu não vou deixar negativa para poder utilizar o none, tá? We have none of the ingredients. Como a próxima palavra começa com som de vogal, esse the, eu vou pronunciar ele com som de I no final, né? The. None of the ingredients, ok? We have none of the ingredients. Nós não temos nenhum dos ingredientes. Agora, só para vocês entenderem, se vocês forem utilizar a negativa no início, tá? Se você for colocar essa frase, we don't have. Aqui no don't a gente tem o not, certo? Se você for utilizar essa frase dessa forma, então não vai utilizar nem o no, nem o none. Vai utilizar o que vimos ontem. Any. Nossa, que área gigante, né? We don't have any of the ingredients. Mas a live de hoje, o foco não é o any. Por isso que eu não construí a frase dessa forma. O foco é utilizar um desses dois. Então, por isso que fizemos nesse formato da primeira. Tá bom? Precisa assistir essa aula novamente. Fica tranquilo, Marte, que agora fica salva. Olha que bom, gente. Vocês não estão felizes? Eu tô feliz também. Eu tava achando que eu não ia conseguir postar pra vocês. Quando eu fui... O primeiro vídeo, a primeira live que eu fui tentar baixar,
Gente, demorou, eu acho que 50 minutos pra eu conseguir baixar. Nunca tinha demorado tanto pra baixar uma coisa no meu computador na vida. E eu falei, gente, eu não vou conseguir baixar essas lives. Mas enfim, a paciência, né? A teacher teve paciência pra baixar as lives, pra poder fazer depois upload na rede vizinha. Lá não demora tanto, né? Lá demora uns 10 minutinhos. É a preparação para eu conseguir baixar a live no Live Center do TikTok, que, nossa, demora 50 minutos. Mas deu certo, a teacher conseguiu, a teacher teve paciência. Vamos lá, ó, comentários aí, falta pouco, hein? Estamos em 131k. Vamos lá, pessoal, tap na telinha, temos até 10h30 para bater essa meta, ok? Última frase, agora uma pergunta, ok? Deixa eu ver aqui. Pergunta. Você tem... Essa aqui é a número 8 lá do material, tá? Das interrogativas. Você tem alguns minutos? Você tem alguns minutos? Ok? Alguns no sentido de poucos e suficientes, né? Poucos e suficientes. Como é que vai ficar essa frase? Vamos lá? Tap, pessoal. Vocês conseguem. Eu já vi vocês baterem 100k de curtidas em 10 minutos, então eu sei que vocês conseguem bater ali rapidão. Se todo mundo... Ó, estamos com 400 pessoas aqui na live. Se todo mundo... É que eu sei que tem muita gente que não sabe, né, como é que dá. Ó, tap é só você ficar apertando a tela, dando tap, tá? Então, tap na telinha para nós batermos nossa meta de curtida. Você tem alguns minutos? Isso! Minutos, posso contabilizar, né? 1, 2, 3 minutos, tem plural, então é contável. Como é alguns suficientes, eu vou utilizar o a few, tá bom? Few seria poucos não suficientes, tá? Aqui é suficiente, né? A pessoa tá perguntando se você tem alguns minutos para falar com ela, para fazer alguma coisa. Então tem que ter tempo suficiente, tá? Vamos lá? Então essa frase vai ficar: pergunta, antes do sujeito coloca o do. Do you, verbo ter, have a few minutes? Do you have a few minutes? Você tem alguns minutos? Ah, mas professora, dá para utilizar o some? Dá, tá? Dá para você utilizar. É que o foco da live de hoje não era utilizar ele, né? Do you have some minutes? Mas assim, pouco suficientes, fica até melhor essa frase utilizando o a few mesmo, ok? Deixa eu ver se teve alguma pergunta. Vocês comentaram isso. Tá ótimo. Acho que era isso, né? Então, ó, pessoal, seguinte, pra quem é novo aqui na live, chegou no dia 18, fica tranquilo que você ainda tá no início. Comparado a gente, não chegamos nem na metade ainda, se você parar pra pensar, né? A metade ali de 45 é 22, 23 dias. Então, semana que vem a gente vai chegar na nossa metade. E além disso, você tem como assistir as lives anteriores, tá? Gratuitamente. Olha, eu vou te mostrar como que você pode fazer. Clicando aqui na minha foto, vamos de tap pra... Daqui, vocês têm mais 10 minutos para atingir essa meta, hein? Clicando aqui na minha foto para acessar meu perfil, clica nesse link da bio. Para já não dar nenhum erro, tenta aqui, normal, ou se der erro, clica nesses 3 pontinhos e abre no seu navegador. Você vai lá no canal, nessa rede social, eu não posso ficar falando aqui o nome, senão eu tomo restrição. Mas essa rede social aqui, tá? Canal Tananã. E você vai na playlist, ó, playlist lives, tá? Lives TikTok intensivo 45 dias. Já tem 17 vídeos lá, já tem as 17 lives anteriores para vocês assistirem, tá? E o legal é que lá nessa rede social dá pra você assistir até mais rápido, né? Dá pra você pausar. Então vai ser bom, fica tranquilo que vocês vão ter ali, vocês têm o conteúdo pra assistir, tá?
Além disso, lembra que eu sempre falo pra vocês que se vocês batem a live, a meta da live, que nesse caso é 200k de curtidas, libera material gratuito. O pessoal já fez o favor aqui de liberar os materiais anteriores. Quem tá sempre aqui na live, né? Quem curte bastante. E vocês também vão ter acesso. Quem tá lá no grupo do Zap acaba recebendo o material antes, porque eu já mando logo depois da live pra vocês. Tanto o PDF com as frases da aula, né? Quanto o quiz de fixação. Se você não entra lá no nosso grupo da comunidade, você acaba recebendo só quando é postado no dia seguinte na rede social vizinha. Mas vocês, só para vocês verem, vocês têm acesso. Clicando aqui na descrição, ó, mas vocês têm o PDF da aula para baixar, quiz de fixação para fazer, tá? Então, tá tudo completinho ali para vocês. Vocês têm acesso, tá? Todas as lives dá para assistir, ok? E aí, pessoal, último anúncio então aqui para vocês, falar novamente do cronograma. Só que antes, eu vou começar já falando, só para vocês entenderem por que o inglês ele é tão importante. Principalmente vocês que, sabe, estão atrás de querer aprender inglês porque acham que vai ser bom para a carreira de vocês, só que fica ainda meio que com receio de não ter que utilizar porque vocês não estão buscando uma carreira de desenvolvedor, de programador, que todo mundo acha que só para essas carreiras de tecnologia que precisa de inglês hoje em dia, né? Bom, eu tenho eu diria que ótimas notícias, né? Ótimas notícias para vocês. Não precisa ser também dessa área para você querer utilizar o inglês, para você querer ganhar em dólar. Tem dicas da Camila, depois procurem ela, não sou eu, uma outra Camila aqui no TikTok, lá na rede social vizinha, que ela fala sobre isso, que ela era recepcionista aqui no Brasil, ganhava lá em 2019 R$2.000 por mês, porque é o salário, né, ali de recepcionista, só que ela tinha já o inglês. E aí ela pensou com ela mesma, por que eu não aplico para uma vaga de recepcionista trabalhando remoto aqui no Brasil para eu ganhar em dólar, né? Vamos ver se eu consigo. Conseguiu. Em 2020 ela passou por uma vaga numa empresa americana lá de Nova York, trabalhando remoto aqui do Brasil, de casa, tá? E de R$2.000 ela passou a ganhar de R$6.500 a R$7.000 por mês, tá? Então, só para vocês entenderem o porquê o inglês ele é tão importante. E não tem só ela não. Eu tava pesquisando hoje também outras pessoas com depoimentos para mandar para vocês que também falam a mesma coisa, de outros tipos de empregos, né? De call center, que é quando você fica atendendo ligação, você fica no suporte técnico das empresas, customer service, assistente administrativo, telemarketing. Gente, tem tanta vaga de emprego para vocês ganharem em dólar. E assim, vagas que não exigem, essas vagas que eu estou comentando agora, elas não exigem necessariamente um ensino superior. Esse que é o melhor, né? Você já pode, se você não tem uma graduação, se você só tiver o inglês, você consegue. E ali também é importante, né? Uma certa experiência, com suporte ao cliente, se você já teve algum emprego trabalhando em alguma loja, trabalhando diretamente assim com pessoas, né? Você tinha que lidar com pessoas. Se você tem, você consegue então aplicar para essas vagas e você só precisa do inglês. E você consegue então trabalhar de casa e ganhar em dólar, que é o principal, né? Quem não quer? Então, gente, se vocês querem futuramente, se vocês se interessaram nisso, o inglês ele é essencial. E vocês também podem ficar calmos que inglês também não demora horrores para vocês aprenderem. Se vocês têm o método certo, se vocês praticam todos os dias, fazem uma imersão no inglês, vocês conseguem em um ano e meio, chegar num nível de conversação que dá para vocês começarem a aplicar para essas vagas. Se você não é totalmente iniciante, se você já tem um conhecimento de inglês, melhor ainda. Porque se você utilizar essa técnica, se você já tem já consegue desenvolver um pouquinho ali a fala, só que praticar um pouquinho mais para você, sabe, só aperfeiçoar, para você adquirir mais vocabulário, nossa, então em menos tempo você consegue atingir esse resultado para você já começar a aplicar para essas vagas. Então, qual que é a técnica que vai fazer vocês desbloquearem a fala no inglês, para vocês atingirem esse objetivo? A técnica do espelhamento. Esse cronograma intensivo que está lá no link da bio, ele utiliza exatamente essa técnica. É um e-book, eu vou mostrar ele para vocês aqui, que ele possui as atividades diárias para vocês realizarem, para vocês
estudarem, tá? Então não é um curso gravado de gramática, porque vocês não precisam pegar gramática, vocês não precisam pegar só vocabulário solto para você aprender a falar inglês. Você precisa pegar a prática, você precisa falar. Isso você vai fazer com essas 3 atividades diárias em formatos de link. Vocês vão clicar então em cada um deles para acessar o vídeo da atividade. E vocês então vão fazer aquela técnica do espelhamento que eu falei para vocês, que é o do shadowing. Como que faz? Vocês vão espelhar, vocês vão repetir as frases, tá? Palavra por palavra, tentando espelhar ao máximo, né, próximo da entonação, ritmo e pronúncia dos nativos das pessoas que estão falando no vídeo, tá? Então, pessoal, ó, cada dia tem 3 atividades. Esse é o intensivo para vocês fazerem durante 45 dias para desbloquear a fala de vocês. Vocês vão desbloquear saindo assim do nível A1 iniciante para chegar pelo menos ali no nível A2, que é pré-intermediário. Se vocês já são um nível ali básico, se vocês já são um nível pré-intermediário, mesmo com esse material, você consegue evoluir, você consegue chegar ali no nível, pelo menos ali, começando ali no B1, que é o intermediário. Franciele, qual o valor? Essa é a melhor parte. Olha, vou mostrar aqui pra vocês. Pensa aí comigo, pensa na sua cabeça agora. Quanto que você paga em 2 coxinhas, gente? 2 coxinhas, tá? É o preço desse e-book. Então, ó, vocês vão acessar o link da bio. Vou mostrar junto aqui com vocês. O segundo botão, cronograma de estudos intensivo em inglês 45 dias. Continue to destination. Pensou ali no preço de 2 coxinhas? Na minha cidade, na verdade, é R$1 mais caro. R$17. Aqui na minha cidade, 2 coxinhas médias cada uma R$9, né? Então você acaba pagando 18. R$17, gente. É um valor único. Você paga uma única vez e tem acesso vitalício. Claro que ele foi feito para você fazer um intensivo de 45 dias. Mas, se você quiser fazer 45 dias, depois repetir, fazer de novo, pode fazer, tá? Tá ali, você vai ter acesso vitalício, você vai poder baixar esse material no seu celular, no seu computador, tá bom? E, de novo, é um pagamento único, não é uma mensalidade de R$17. Você faz um pagamento único de 17, inclusive até liberei para vocês parcelarem 2 vezes ainda no cartão de R$8,95. Então, se vocês quiserem, tá lá no link da bio. E para vocês entenderem o valor desse cronograma, tá? Para vocês entenderem o quão bom é esse cronograma. Basicamente, ele possui tudo que vocês comprariam nesses cursos famosos de inglês. Então, semana retrasada teve um curso famoso que, assim, não é para desmerecer o curso deve ser ótimo, tá? Ótimo. Só que a diferença é que eles estão cobrando preço de Black Friday, tá? Pelo mesmo conteúdo. Você também vai pagar nesse curso para você ter vídeos, para você utilizar a técnica de espelhamento com séries, filmes, músicas, né? Só que eles estavam cobrando em preço de Black Friday 12 parcelas de R$197. Eu já fiz esse cálculo 1000 vezes com vocês aqui na live, né? Dava ali um valor de R$2.364, se eu não me engano. Esse cronograma tem o mesmo conteúdo, utiliza a mesma técnica. É literalmente a mesma coisa, vai pegar vídeos e dá pra vocês ali, na mão de vocês o vídeo, pra você fazer o exercício, pra você praticar. É a mesma coisa, tá? Só que a diferença é que é por um valor de R$17. E esse valor de R$17 só vai ficar disponível por pouco tempo, tá? Pra essa primeira turma. Depois, porque todo mundo que adquiriu falou pra mim, teacher, lá no começo, né? Falava aqui direto aqui na live. Teacher, seu conteúdo, seu material é tão bom que eu achei que tá muito barato. Você tem que valorizar os seus serviços, você tem que cobrar mais caro. E eu concordei, eu falei, é verdade. Eu só disponibilizei R$17 essa primeira turma, tá? Ó, a Enaura é uma delas que comentou pra mim, muito barato pelo que entrega. Obrigada, Enaura. Ela foi, eu acho que uma das primeiras que comentou, que mandou mensagem até pra mim no privado, né, Enaura? Enfim, a Enaura tinha falado, ela falou, quem quiser tem que pagar mais. E aí ela falou até dela, né? Exatamente, obrigada, Enaura. Enfim, então, pessoal, R$17, eu não sei vocês, mas eu pagaria R$17 pra realmente ver, pra pôr à prova, assim, 45 dias. Eu estudando todos os dias.
todos os dias, 45 dias, sem pular os dias, 1 hora por dia, se você se dedicar, você consegue desbloquear a fala, como eu estava falando com vocês. E desbloqueando a fala, você já vai conseguir daqui a pouco estar aplicando para esses empregos que não nem requer, né, na verdade, ali, né, emprego de telemarketing, customer service, recepcionista, né, que seria, às vezes, ali, assistente administrativo, enfim. Esses empregos remotos que você pode ganhar em dólar, geralmente nem requer graduação. O que eles requerem? Inglês. Você precisa ter inglês. Precisa ter inglês nível, assim, avançado de conversação. Então, você tem que praticar a fala, tá, pessoal? Então, vai lá no link da bio, para de procrastinar o seu inglês. É apenas R$17 e você ainda pode parcelar em 2 vezes no cartão de R$8,95, tá? Vai lá, adquira já o seu. E aí, pra terminar, gente, só pra comentar do combo, pra quem ficou em dúvida, durante a Black Friday, nós estamos também com um combo, mas esse combo, ele é pra quem tem aquela intenção de ir pra fora, viajar para os Estados Unidos, e aí quer tudo, né? Quer o inglês e também quer o visto. Então, quem tem essa intenção, quem gostaria de um curso para adquirir um visto americano de turismo, esse é o combo que vocês conseguem lá no link da bio, tá? E aí ele tem os 3 materiais, tem o cronogramas, apostilas e o curso passo a passo como adquirir o seu visto americano. Então, só para vocês não se confundirem, o primeiro combo é isso. O cronograma que eu estava falando para vocês anteriormente, de 45 dias, que é o principal, né, aqui na live de inglês, é o segundo botão, tá? O combo aqui, se você quiser saber mais sobre esse curso, enfim, tá aqui em cima. Cronograma de estudos intensivo em inglês 45 dias, segundo botão. Esse daqui tá por aquele valor de R$17, tá bom? Já vou beber água. R$17, tá, pessoal? 45 dias, também comentar, né? Teve outro aluno que falou pra mim também, que ficou fazendo um monte de pergunta pra mim no privado sobre o cronograma, respondi tudo, e no final ele ainda ficou, eu não sei, eu ainda tô em dúvida se eu devo comprar, professor, eu ainda tô em dúvida se vai funcionar pra mim. Aí foi aquilo que eu falei pra ele, né? Primeiramente, você utilizou essa mesma técnica para aprender o seu primeiro idioma, o seu idioma nativo, certo? Quando você era bebê, você escutou o português e espelhou a fala dos seus familiares. Com o tempo, você foi montando frases, você foi dando sentido às palavras, sem pegar um pingo, sem estudar um pingo de gramática. Gramática você foi pegar lá no terceiro ano, na terceira série, né? Enfim, antes disso você não viu gramática nenhuma e você já estava falando português, certo? Por isso que eu falo, não adianta vocês estarem aqui na minha live aprendendo gramática, adquirindo vocabulário assim solto, se você não pratica a fala, você não vai conseguir fixar. Para você fixar, você tem que estar ativamente falando, tá? Então, pessoal, quando você era criança, funcionou. Se funcionou a primeira vez, por que não vai funcionar a segunda? Foi a primeira coisa que eu falei para o aluno, né? Você tá com dúvida ainda se vai funcionar? É a técnica universal, não é uma técnica criada, não é uma técnica nova que criaram. Não, eles simplesmente pegaram, analisaram como que nós aprendemos o nosso primeiro idioma e falaram, olha, é assim que se aprende, é assim que a gente viu que bebê aprende. Então, um adulto é para aprender também, né? Se um bebê consegue, por que um adulto não? Só que daí tem que ter dedicação, tem que ter imersão ali no idioma. E você só vai conseguir isso através de muita escuta. Você precisa escutar inglês. Por isso que tem os vídeos lá no cronograma. São 3 vídeos por dia. A Inara tá comentando aqui, menos de 40 centavos por dia. Vitalício, exatamente. Se nós formos considerar, é acesso vitalício. Vocês vão poder utilizar o material para sempre se vocês quiserem. Mas se nós fôssemos considerar só os 45 dias, né? Ó, R$17 dividido por 45, gente, é 37 centavos, na verdade, né? 37 centavos por dia para vocês desbloquearem a fala de vocês. R$17, tá? Então, olha só, para vocês pararem de procrastinar, link da bio. Olha, eu tô enrolando para vocês baterem a meta, viu? Não sei se vocês perceberam, né? A nossa meta é 200k de curtidas, por isso que eu ainda tô aqui, já deve ter terminado a live. Mas enfim, vamos lá, gente, falta só mais 10k de curtidas para vocês baterem a meta.
Vai lá no link da bio, cronograma de estudos intensivo em inglês 45 dias, tá? E aí vocês vão clicar, ó, aqui vocês podem aprender mais, saber mais. Eu já falei mais tudo, tá? Tudo que eu falei aqui na live vai estar aqui. Se você chegou agora, então vai lá aí rever, tá? Mas, pra vocês verem, então, ó, quero desbloquear minha fala. Só pra vocês verem que eu não tô mentindo. R$17 ou 2 vezes de R$8,95 no cartão. Gente, bora lá, né? Não tem que também ficar esperando ano novo. Até porque ano que vem, se você esperar ano que vem pra adquirir, ano que vem vai estar mais... Não vai estar esse preço de R$17. Não vai estar super caro, tá? Eu ainda quero deixar acessível pra vocês aqui. Não vai estar super caro, mas também não vai estar super baratinho assim, não. Preço de 2 coxinhas não vai mais estar não, ano que vem, hein? Então aproveita. Esse valor de R$17 nós fizemos para essa primeira turma, tá? Para essa primeira turma do intensivo de 45 dias. Depois a gente vai abrir um segundo intensivo, nível A1, A2, e depois o intensivo B1, que é intermediário, né? Aí vai ter o próximo cronograma, nível B1, para vocês continuarem o estudo de vocês, ok? Fala sobre o curso em inglês. Amo ver pessoas que sabem falando. Você quer que eu fale inglês? You want me to speak in English? Okay. Talk about the course. It's not a course, guys. It's an ebook, okay? The ebook has 3 activities. You guys have 3 activities per day to practice. You guys are going to apply the shadowing technique, which is basically watching the video. So you guys are going to watch the video and try to repeat, to shadow the pronunciation, the same rhythm. So you guys are going to keep the pace, okay? And also, you guys have to do the same intonation, okay? Eu não vou ficar falando muito inglês aqui, porque senão o pessoal não entende. Mas só pra vocês verem, eu sei falar inglês, eu sou fluente, gente. Mas enfim, vocês pegaram? Eu só repeti o que eu tava falando antes. Tava falando 3 atividades por dia pra vocês repetirem ali o ritmo, entonação, pronúncia, ok? Ah, que bom, Ingrid. Quase tudo. Ah, não, quase ali, ó, 2.000. Vamos lá, gente, eu tô aqui na live com vocês pra gente bater essa meta. Já são 10h40 da noite, a teacher também tá cansada. Vamos lá? Vai bater? Sabe por quê? Eu tô aqui até o final porque eu quero dar material gratuitamente pra vocês. Vamos lá? Ó, então, pessoal, live fixa, segunda a sexta-feira, 19 horas, mas amanhã eu também não vou conseguir fazer às 19 horas, tá? Já peço perdão. Amanhã eu vou estar na estrada essa hora, porque eu vou ter que fazer uma viagem. E aí, essa hora eu não vou estar disponível. Então, por isso que a gente vai fazer mais cedo, tá bom? Não é sempre que isso acontece, tá? Então, amanhã nós vamos fazer a live 14 horas, tá? 2 horas da tarde. Mas vai ficar salva, porque agora a gente sempre posta na rede vizinha, tá bom? Então, amanhã vocês terão a live... antes de eu sair, eu já vou tentar, já que vai ser mais cedo, né, no dia, eu vou tentar postar no mesmo dia já lá no canal, pra vocês terem acesso e assistir de noite, tá bom? Então, pessoal, para de procrastinar, vai lá agora, adquira, se você ainda não adquiriu, adquira já o seu cronograma, pra você começar hoje a sua prática em inglês, pra você parar de ficar só nessa gramática, pra você desbloquear sua fala. E amanhã estamos de volta às 14 horas, tá? Muito obrigada, então, pessoal, pelas curtidas, pelos comentários. Um grande beijo e até amanhã. Adorei a cor dessa jaqueta, obrigada. Azul, né? Eu também gosto dessa jaqueta. Vamos lá. Bye, bye, everyone. See you.